Olá, eu sou o professor Rony Coser. É um prazer me dirigir a você aqui no canal do YouTube da Estemad, a Escola Teológica da Comadeeso, a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros. Este vídeo é um vídeo de apoio aos nossos alunos que estudam conosco, seja no formato EAD, ou seja, à distância, como também para os alunos que estudam conosco aí em um dos núcleos ou nos núcleos implantados em igrejas parceiras da Estemad que hospedam aí o nosso curso básico de teologia e outros cursos também que a Estemad oferece. E este vídeo, claro, não apenas para os alunos da Estemad, mas de um modo geral, esse vídeo fica disponível aqui no canal e quero encará-lo inclusive como tendo um caráter de utilidade pública, né? Já que o assunto leitura e aprendizagem interessa a toda a sociedade de um modo geral. Claro que aqui a gente vai falar mais de uma perspectiva teológica, mas eu quero aqui compartilhar com você algumas dicas no sentido de ajudar você a ler e aprender melhor a partir daquilo que se está lendo. Tá? Quero aproveitar, inclusive, para, antes de dar continuidade aqui no assunto em si, quero pedir a você que se inscreva aqui no canal da Estemad. Este vídeo também será postado em outros canais da nossa escola teológica, mas é importante que você se inscreva, é importante que você comente, é importante que você compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, no seu Facebook, ajude a espalhar esse vídeo para que a gente possa assim ajudar a crescer o canal da Estemad e levar assim a nossa contribuição ao reino de Deus. Eu coloco na tela para você, você está visualizando aí também os contatos da Estemad, caso você tenha interesse em abrir uma turma, caso você tenha interesse em estudar conosco à distância, a Estemad fica à disposição para atendê-lo com ensino teológico de qualidade. Então, vamos avançar aí. A proposta, então, nesse vídeo é falar justamente sobre o ato da leitura, como ler e aprender melhor. Eu já tive alunos, alunas que me procuraram diversas vezes, professor, eu leio, mas não consigo entender, professor, como é que eu melhoro o meu rendimento na leitura, professor, como é que eu leio e guardo o que eu estou lendo? Perguntas dessa natureza que nos são feitas. Isso é uma coisa que eu acho fantástica, uma das coisas belas do ensino teológico é justamente que ele provoca nas pessoas esse desejo pela leitura. Muitas vezes eu ouvi pessoas me dizerem, Rony, eu não sabia nada de teologia, não tinha o menor interesse e me apaixonei completamente. Então isso é muito gratificante. Ver as pessoas querendo ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, ler teologia, entender teologia, isso é muito gratificante pelos resultados práticos e saudáveis que isso gera para a vida da igreja. Então, avançando um pouquinho, eu vou compartilhar com você aqui ao menos 7 dicas para ajudar a você a ler e aprender melhor. Então, guarde aí 7 dicas que eu vou compartilhar com você para você conseguir ler e aprender melhor. A primeira dica que eu coloco para você aqui pode parecer até engraçada, mas a primeira dica que eu coloco é a seguinte: esqueça as fórmulas mágicas. Quando eu falo disso, eu me lembro do escritor brasileiro Rubem Alves, numa entrevista que ele deu, eu assisti pela internet, ele falando justamente, ele conta uma experiência até engraçada, até inusitada, de pessoas que estavam ofertando para ele, oferecendo para ele, querendo vender para ele cursos de leitura dinâmica. E ele até ironizou com o vendedor e disse, mas vocês vendem isso? Né? Justamente porque ele quis evocar a ideia de que a leitura ela requer trabalho, ela requer cuidado. Então, cuidado com essa coisa de fórmulas mágicas, de bater recorde. A gente vê muitas pessoas falando, eu li a Bíblia tantas vezes, e a maioria das pessoas que falam isso normalmente entendem muito pouco a Bíblia. Então, perceba, a gente coloca para você aqui que não há fórmula mágica. O ato de leitura ele requer trabalho, dedicação, é tomar o tempo. Não estou dizendo que você vai ficar o dia inteiro lendo, não é isso. Mas você precisa entender que não há fórmula mágica. A leitura ela requer alguns cuidados, algum esforço, ela requer disciplina para que você possa então exercê-la e assimilar melhor o que você está lendo. Uma segunda dica que eu dou é que você sempre selecione, procure selecionar um horário do dia para ler e estudar. E se você tem essa disponibilidade, eu recomendo sempre, preferencialmente, o horário da manhã, porque você está descansado. Então você tem uma condição cerebral melhor para ler e assimilar melhor o que você está lendo. Tá? Isso é fundamental. Então procure selecionar um horário do dia para ler e estudar. Talvez você vai falar, Rony, mas eu trabalho, tenho emprego, tenho família e tal. Mas o que eu estou sugerindo aqui é que você faça isso diariamente e não necessariamente vá dedicar muito tempo. É claro, se você pode dispor de 1 hora, de 2 horas,
Isso é muito positivo, mas se você não pode, você só tem meia hora, use essa meia hora. Faça disso uma rotina diária e você vai sentir um resultado e você vai perceber que ao longo de um mês você terá lido muito mais do que talvez você lia anteriormente, ou antes de estabelecer esse horário e fixar esse horário aí para construir esse hábito de leitura, né? E você já percebeu que, com base no que eu estou dizendo aqui, que a leitura é uma questão de hábito também. Terceira dica, procure, parece óbvio, né? Mas veja, a leitura se torna prazerosa, a leitura se torna um diálogo de fato, você dialoga com o que você está lendo quando você entende o que você está lendo. É claro que nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, quando eu pego Ser e Tempo de Martin Heidegger, né, um autor da filosofia, até um colega lá na faculdade brincou comigo e falou: a gente lê, acha que entendeu e não entendeu nada. Então nem sempre você vai entender. Mas veja, sempre que possível, procure entender o que você está lendo. E para isso, dicionários do lado. Utilize os dicionários, use e abuse dos dicionários, use e abuse do Google. Procure auxílios na internet. Você vai ler determinado livro, você acha que é uma leitura um pouco mais complexa, busque resenhas desse livro na internet para te ajudar a entender o que o autor está falando. Isso é muito importante. Uma quarta dica, isso aqui é muito sério, né, o que eu vou colocar para você aqui agora. Cautela com as distrações. Esse é um ponto muito importante. Tenha muito cuidado com as distrações. Gente que não sabe se lê ou se olha o WhatsApp, né? Gente que não sabe se lê ou se fica olhando as notificações do Facebook. Perceba, essas distrações atrapalham muito a sua concentração, podem tornar a sua leitura um ato penoso, um ato cansativo, e você acaba não tendo prazer pela leitura. Ler é viajar, né? Ler é desconectar-se de tudo para conectar-se no que você está lendo. Então, leitura é isso. Cuidado com as distrações. Se você pode dispor de um ambiente em que você tenha uma condição mínima de silêncio, de isolamento, isso é muito importante, ajuda muito no processo de leitura. Uma outra dica que eu vou dar aqui, se você for para a internet, você vai encontrar gente falando o contrário, ok? Mas eu ouso aqui dar essa dica, até pela minha experiência. Sempre conclua a leitura dos livros que você escolheu para ler. Então você começa a ler determinado livro, que leitura chata, muito técnica, científica demais. Conclua a leitura. Entenda uma coisa, a leitura é um exercício que você pratica, e de certo modo eu posso até dizer aqui um exercício cerebral. Então você condiciona a sua mente, na medida que você vai lendo, a iniciar a leitura de uma obra e entender o que o autor está dizendo, e para isso você precisa ler a obra do início ao fim, né? Leituras fragmentárias, a leitura que você pega da metade para frente, ou só de um capítulo que você achou mais interessante, são leituras fatiadas e que não ajudam muito na compreensão realmente, na aquisição realmente do conhecimento do assunto. É por isso que nós temos na igreja aquilo que eu tenho chamado de analfabetos funcionais bíblicos, gente que passa a vida inteira lendo a Bíblia e não entende a Bíblia, porque fazem leituras fragmentárias da Bíblia, né? Lê trechinho aqui, trechinho ali, mas nunca leem a Bíblia toda, nunca leem um livro da Bíblia do início ao fim, né? Então isso é problemático. Então sempre conclua a leitura dos livros que você está lendo. Todos nós pecamos nisso aqui, né? Mas o importante é você ter sempre essa meta de ler do início ao fim. Uma sexta dica que eu vou colocar para você aqui agora, tá? Querido internauta e querida internauta, a sexta dica, o ambiente e a postura corporal são fundamentais. Parece que não, mas tem gente que quando vai ler gosta de deitar na rede, né, e aquela coisa toda. Olha, isso é um laço. Então, veja, a postura corporal conta muito, uma distância adequada do livro para o seu rosto. Se você está lendo no computador, mais cuidado ainda, boa iluminação, principalmente para quem usa muito o computador. Quanto mais iluminação, melhor. Um ambiente bem arejado, um ambiente bem claro e sentar-se corretamente, numa postura ereta e não sossegadamente, não exageradamente no conforto. Você tem que evitar isso. Então, entenda que leitura é, de certo modo, trabalho. Eu gosto de pensar a leitura como trabalho. Quando você está focado, você é disciplinado, e aí você toma o tempo para fazer aquilo. Então, isso é importante. Então, quando você vai ler, procure sentar-se ereto, especialmente numa mesa ou numa mesa de escritório de trabalho, como eu estou aqui na minha agora. Isso ajuda muito no hábito da leitura. E, para finalizar, essa eu não poderia deixar de falar para vocês, né? Faça anotações, tome apontamentos. Isso é fundamental. Isso ajuda quando você escreve
a respeito do que você está lendo, você está articulando o assunto que você está lendo, que você está pesquisando. E isso ajuda na fixação, ajuda na memorização. Eu não gosto muito da palavra, né, não que a palavra em si seja um problema, mas é que ela acaba evocando uma ideia muito errada, né? Memorização. A questão não é só memorizar, a questão é conhecer, é entender o que você está lendo. Então, quando você escreve, você vai perceber que o ato da escrita exige de você uma resposta que seja coerente ao que você está lendo, né? Esse diálogo, essa interação ali entre o texto e a resposta que você dá quando você escreve. Então, uma coisa muito importante, inclusive, eu trabalho no ensino superior, trabalho com cursos livres de teologia há mais de 10 anos, e a maioria esmagadora dos discentes de teologia, discentes, né, ou seja, alunos de teologia, não docentes, né? Então, a maioria dos discentes de teologia, eles têm uma dificuldade enorme de escrever. Mas por quê? Porque eles leem muito pouco. Só escreve bem, só escreve melhor quem lê bastante. Então esses dois atos, eles estão muito relacionados, eles são muito correlatos e se ajudam mutuamente, ok? Então eu termino aqui essa apresentação. Espero que o vídeo tenha sido útil a você. Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê o dislike, comente. Isso é importante também para o nosso trabalho, para que a gente procure melhorar. A crítica, né, respeitosa, ela é muito bem-vinda e ajuda-nos a refinar o nosso trabalho, ok? Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo também, caso você tenha gostado. Forte abraço, nos encontramos aí aqui no canal da Estemad em outros vídeos que virão aí pela frente.